Quando a gente fala de fé viva, pressupõe-se que existe uma fé morta. Quando eu falo de um Deus vivo, eu estou implicitamente dizendo que existe um Deus morto. Uma fé viva em contraste com a fé morta. Um Deus vivo em contraste com um Deus morto. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 20. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 20. Eu quero ler apenas 2 versículos, o 37 e o 38. Lucas 20, 37 e 38. Diz assim: que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Há umas 2 semanas, mais ou menos, eu conversei com uma jovem que se confessou ateia. Ela disse, olha, ela me ouviu falar, me ouviu pregar e disse, eu acabei de ouvir, respeito, gostei, mas eu sou ateia. Eu acho que ela esperava que eu fosse criticá-la, que eu fosse censurá-la. E ao invés de criticar a moça, eu respondi para ela dizendo assim: fala para mim qual é o Deus do qual você é ateia, e é bem capaz de eu também ser ateu desse Deus. Porque existem diferentes perspectivas e visões de Deus. Ao longo da história, diversos povos, diversas nações, diversas culturas desenvolveram ideias diferentes a respeito de Deus. Algumas dessas ideias fazem sentido, outras ideias não fazem sentido algum. Israel desenvolveu ideias diferentes a respeito de Deus e que estão, inclusive, escritas na Bíblia. Algumas dessas ideias não fazem o menor sentido. Outras ideias mostram, revelam que Deus é o Deus vivo e Deus dos vivos. Quando Nietzsche escreveu em Gaia Ciência, um dos livros de Nietzsche, que Deus estava morto, e ele escreve e repete esse conceito em Zarastruta, quando ele diz que nós matamos Deus. E o conceito que Nietzsche dá desse Deus que foi morto é o sentido de que Deus foi morto não porque a gente consegue matar Deus, porque nós descobrimos que aquelas visões e aquelas perspectivas e aquelas descrições de Deus descrevem não o Deus vivo, descrevem um Deus morto. Matamos não porque a gente mata, assassina. Matamos porque consideramos que esse Deus, descrito em muitas religiões, se tornou desnecessário,
se tornou supérfluo, se tornou inconveniente, se tornou uma divindade ultrapassada. Portanto, quando a gente fala de Deus, nós estamos querendo dizer qual Deus. Então eu pensei aqui como é que eu poderia didaticamente, para que vocês não se perdessem na minha reflexão hoje à noite, de dividir a minha reflexão em quatro temas diferentes. O primeiro tema é falar sobre o Deus morto, o Deus que não existe, o Deus do qual nós temos a obrigação de ser ateus e ateias. Falar o outro lado, o Deus vivo, o Deus que pode ter força de nos cativar, que pode ter força de nos criar laços de amor, de devoção, de ações, de um Deus que tenha força de gerar em nós sentimentos, paixão, emoções. O outro, porque o tema que nós temos hoje à noite é uma fé viva no Deus vivo. Então eu quero falar do Deus vivo, eu quero falar do Deus morto, quero falar do Deus vivo, quero falar da fé morta e quero falar da fé viva. Então, dividir a minha mensagem em 4 temas diferentes. Primeiro, pensarmos um pouco sobre essa divindade que nem merece existir. Essa divindade que nem merece a minha devoção. Essa divindade que nem merece um culto a Ele. Segundo, o Deus vivo. O Deus que gera em nós emoção. O Deus diante do qual nós sentimos o impulso de nos prostrar. Depois, a fé, que é morta, a fé que não faz sentido, a fé que nós devemos abandonar de lado. E, em quarto lugar, a fé viva. Então vamos começar primeiro pensando no Deus morto. O Deus morto equivale na Bíblia ao ídolo. É o Deus dos ídolos, é o ídolo. Ele não existe. Paulo diz, quando ele escreve aos Coríntios, que o ídolo não existe. Que o ídolo é um fruto da nossa imaginação. O Deus morto é o ídolo. Esse ídolo pode ter diferentes nomes. Ele pode se chamar Baal, ele pode se chamar Iemanjá, ele pode se chamar Jesus Cristo e ele pode se chamar Javé ou Jeová. O nome que se dá ao ídolo não define quem o ídolo é. O nome que se dá ao ídolo pode mascarar o ídolo que está atrás. Assim como eu posso mascarar um veneno, colocando num veneno talvez o rótulo de um perfume. Ora, se eu colocar num vidro de veneno o rótulo de perfume, eu mascaro o veneno. O rótulo não define o conteúdo. O conteúdo é se definido pelo que ele é. Se é veneno, se é perfume. Deus não é aquele nome que a gente dá a Ele. Deus é, como Ele disse a Moisés na sarça ardente no capítulo 3 de Êxodo, eu sou o que sou. Deus é quem Ele é. Não são os títulos que eu dou a Ele que definem Deus. Não são os nomes que eu dou a Deus que definem quem Deus é. Eu posso chamar Deus do nome que eu quiser, mas se o conteúdo for de um ídolo, ele é um ídolo. O que faz Deus ser um ídolo? O que faz Deus se tornar um Deus que não é o Deus vivo, mas é o Deus morto? Primeiro, é o Deus ultrapassado. É o Deus arcaico. É o Deus que ficou no tempo. É o Deus que ficou preso na história do passado. O Deus que ficou preso na história do passado é um Deus morto. Tanto que Jesus diz que Deus não é o Deus de Abraão. Ele é o Deus de Abraão, mas que deu a continuidade da geração. Ele é o Deus de Isaac. Ele não ficou preso no tempo de Isaac, ele é o Deus de Jacó. Mas o que Jesus quer dizer aqui é que ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac,
Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus de Francisco de Assis, Ele é o Deus do Lutero, Ele é o Deus do João Wesley, Ele é o Deus, e vai de geração em geração até que eu possa dizer, Ele é o Deus do Ricardo Gondim. Ele é o Deus do Vili, Ele é o Deus do Eliel, Ele é o Deus do Bruno, Ele é o Deus do Francisco, Ele é o Deus da Raimunda, Ele é o Deus da Miriam, Ele é o Deus da Silvia, Ele é o Deus que se fez presente nos dias de hoje. O Deus que está preso ao passado é um ídolo, porque Ele morreu com o passado, Ele ficou no passado. Ele é apenas uma lembrança, Ele é apenas uma recordação, Ele é apenas um ser que ficou lá atrás. Por exemplo, o que é que torna Deus arcaico e do passado e preso ao passado? O Deus, por exemplo, que prefere os homens às mulheres. Ora, você lê na Bíblia que há uma tradição patriarcal, machista, e parece, quando lemos as Escrituras, sem fazermos o devido filtro cultural, que Deus legitima que as mulheres sejam menos do que eram os homens. Mas esse é um conceito do passado. Esse conceito não pode ser trazido para o futuro, não pode trazer para os dias de hoje. Que as mulheres, hoje nós temos um outro conceito a respeito das mulheres. As mulheres não são menores, não são inferiores, não são a costela que está sempre sendo manipulada pelos homens. As mulheres hoje são iguais, peculiaridades diferentes, mas peculiaridade não define nível. As mulheres hoje têm um outro. E nós precisamos entender Deus a partir dessa nova configuração cultural, a escravidão. Quem lê a Bíblia e percebe na Bíblia que há uma legitimação dos escravos, está lendo a Bíblia corretamente, porque lá atrás havia sim uma legitimidade da escravidão. Mas aquilo era a cultura daquela época. O Deus que eu sirvo hoje vem de geração em geração, e hoje esse Deus é a favor de todos aqueles que lutam para acabar com qualquer resquício de escravidão que exista no mundo. Este é o Deus que nós servimos hoje, o Deus vivo, que luta contra o trabalho escravo, contra o trabalho infantil, que luta contra o salário miserável, que luta, é o Deus que faz parceria conosco para que o mundo que nós vivemos hoje seja diferente. O Deus das guerras e dos genocídios do passado. Com a Declaração dos Direitos Humanos da ONU desde 1948, genocídio e tortura se tornaram crimes hediondos, crimes contra a humanidade. E nós não servimos um Deus que legitima qualquer tipo de chacina. Nós servimos um Deus que nós não podemos atrelar a Ele as regras que havia no passado sobre, por exemplo, a menstruação das mulheres, sobre a comida, sobre a disciplina dos filhos, sobre o que vestir, sobre o tamanho do cabelo das mulheres. Esse tipo de leitura que se fez de Deus estava naquela época coerente com o tempo da época, mas hoje Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e de geração em geração, até se tornar o nosso Deus hoje. E o nosso Deus hoje é o Deus vivo, que está a favor da vida, junto conosco. E nós hoje servimos esse Deus vivo, o Deus do hoje, o Deus que faz conosco uma corrente pela vida, em qualquer circunstância que a vida estiver sendo defendida hoje, Deus está a favor desses processos. Qual é o Deus morto? O Deus preso no passado. O Deus morto, por exemplo, é o Deus da lei. A lei implacável e rígida, punitiva. A lei com seus estatutos, que punia com severidade os transgressores.
esse Deus da lei fazia todo sentido no tempo em que se organizaram os primeiros conceitos legais da divindade e a nossa relação com a divindade. Mas esse Deus é pouco condizente com a nossa condição humana, que hoje nós entendemos que é precária. Nós somos precários, nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas hoje que não podemos mais conceber a vida a partir do rigor da lei. Nós precisamos conceber a vida agora a partir da compreensão da nossa precariedade humana, de lidarmos com depressão, de lidarmos com angústia, com síndrome de pânico, com sentimentos que hoje nós temos noção de que eles não são demoníacos, de que esses sentimentos não são fruto do pecado, mas eles são inerentes à nossa condição humana. E aí nós lidamos agora com Deus, não a partir do medo, não a partir da culpa, mas a partir da paciência, da longanimidade, a partir do Deus que é apoiador das nossas lutas e das nossas dificuldades humanas, para que ninguém, nenhuma pessoa, na construção do seu sentido de vida, se sinta punido, se sinta restringido por Deus, para que não consiga cumprir as suas ambições, os seus desejos, os seus sonhos, o seu potencial, as suas vocações. E Deus está conosco através do conceito da graça, nos ajudando a enfrentar todas as dificuldades e todas as lutas que a vida tem para nós. Qual é o Deus vivo e qual é o Deus morto? O Deus morto é o Deus que de alguma maneira se infiltrou na teologia através da filosofia grega. É um Deus morto, o Deus da filosofia grega. E que muitas vezes a gente se engana achando que estamos falando de Deus, mas nós não estamos falando do Deus, nós estamos falando de um ídolo que se misturou na nossa religião, na nossa espiritualidade e quer passar pelo Deus verdadeiro, que é o Deus da filosofia grega. Quem é o Deus da filosofia grega? É Zeus, Netuno. São as divindades gregas que convivem com o conceito do absoluto. E muitas vezes, quando a gente fala de Deus, nós não estamos falando de Deus conforme a gente entende pelas Escrituras. Nós falamos de Deus a partir dos conceitos absolutos da filosofia. Onisciente, onipresente, perfeitíssimo, separado da humanidade, porque se Deus se mistura com a humanidade, ele se torna falho como nós. Deus ausente, e porque é perfeito, completamente imóvel. O Deus da filosofia grega não pode ter sentimentos. Porque sentimento, pensem comigo, se eu estou alegre, alegria significa que antes eu estava triste. Portanto, a alegria e a tristeza são alterações no meu humor. Portanto, o Deus grego, por ser perfeito, não pode ter nenhuma alteração no seu humor. Porque se ele tiver uma alteração no seu humor, o Deus da Grécia, significa que ele ou melhorou ou piorou. E como melhorar e piorar não se aplica a Deus, Deus não pode ter nenhuma alegria. Deus não pode, por exemplo, ter misericórdia. Segundo os gregos, Deus não pode ter misericórdia. Porque misericórdia é uma mudança de atitude. Ora, misericórdia é eu voltar o meu coração para aquele que está num estado deplorável.
Se Deus tem misericórdia, significa que antes ele estava impassivo. Portanto, para os gregos, Deus não pode ter misericórdia, porque isso significa que ele mudou. E mudou para melhor ou mudou para pior? Acontece que essas descrições de Deus, segundo os gregos, não coincidem com as Escrituras. Não coincidem com as Escrituras, nem com o Deus descrito no Antigo Testamento. E eu vou já explicar. Como não coincide com as Escrituras no Deus encarnado em Jesus. Porque se o grego diz que Deus é absoluto, que nada pode mudar nele, como é que Deus encarnou? Como é que Deus virou gente? Como é que Deus se transformou num homem? Aí Paulo diz, isso para o grego é loucura. Por que que Paulo disse que para o grego a mensagem do Evangelho é loucura? Porque é uma loucura para o grego imaginar que Deus assumiu uma forma humana. E não só assumiu uma forma humana, como Deus absoluto se tornou em servo, em escravo, em serviçal, em peão de obra. E mais absurdo ainda, esse peão de obra, esse serviçal, esse escravo, morreu a morte de cruz. Isso para um grego é o absurdo dos absurdos, é a loucura das loucuras, é absolutamente impensável que Deus seja assim. Mas para nós, esse Deus que o grego diz que não pode encarnar, para nós ele não existe, porque ele encarnou. E Pedro disse, eu vi a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Eu falei que eu ia falar do Deus morto, eu ia falar do Deus vivo. Quem é o Deus vivo? O Deus vivo, eu já até adiantei aqui, já dei um spoiler para vocês. O Deus vivo é Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Tudo que eu preciso saber sobre Deus, eu só sei por causa de Jesus de Nazaré. Certa vez, no capítulo 14 de João, Felipe chegou para Jesus e disse, Senhor, eu tenho uma dúvida, eu tenho um nó. E o nó que eu tenho é o seguinte, Jesus, mostra Deus para a gente fica satisfeito. Mostra-nos o Pai. Assim, fala quem Deus é. Diz com todas as letras quem é o Deus vivo. Jesus disse, Felipe, há quanto tempo eu estou com vocês? E você ainda não percebeu que quem vê a mim, vê ao Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, para nós, Deus é Jesus encarnado. É Jesus que se faz gente, que veio em forma humana, que não veio como anjo, mas veio em forma humana. E, portanto, Jesus, como a revelação completa e total de Deus para nós, nos faz lembrar, nos faz ver, nos faz perceber, nos faz entender, nos faz ter fé que Deus é, em primeiro lugar, um Deus libertador. Libertador. Jesus disse, eu vim, capítulo 61 de Isaías, eu vim para dar vista aos cegos, para libertar as cadeias dos oprimidos, para dar liberdade aos que estão presos. Eu vim para dar vida, eu vim para libertar as pessoas.
de tudo aquilo que prende, de tudo aquilo. Deus é essencialmente conhecido nas Escrituras como Deus libertador. E aqui eu tenho uma questão que eu quero falar para vocês, que eu estou com essa coisa remoendo no meu coração, e às vezes eu tento falar, mas eu acho que eu não me explico direito. Deixa eu falar para vocês. Qual é o evento principal do Antigo Testamento? Qual é o evento fundamental dos judeus, da comunidade judaica? Se você for agora lá no Bom Retiro, ou se você for lá em Higienópolis, e perguntar a qualquer judeu, entrar numa sinagoga e perguntar a qualquer rabino, e disser assim: rabino, qual é o evento fundamental de Israel? Todo rabino, todo judeu, praticante ou não praticante, lhe responderá da seguinte maneira: o evento fundamental e fundante de Israel foi o Êxodo. Foi a libertação do povo de Israel que estava debaixo da escravidão do Egito. Todo rabino vai dizer isso para você. Então deixa eu falar para vocês. Esse evento fundante e fundamental da Bíblia é maior do que a criação. Qual é a revelação maior que nós temos da Bíblia a respeito de Deus? Não é que Deus criou. Aliás, eu entendo que a Bíblia, quando diz que Deus criou, e descreve nos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis a criação, até o capítulo 6, que é a destruição através do dilúvio e da arca de Noé, até o capítulo 6 de Gênesis, todo aquele relato ali, é para não explicar que Deus criou o mundo. É para nós entendermos como foi que Deus libertou Israel lá na frente. Em outras palavras, aqui é o evento fundamental. Deus libertou Israel. Para você entender como Deus libertou Israel, deixa eu contar desde o começo. E aí ele vem contando, capítulo 1, 2, 3 de Gênesis, Abraão, a família de Abraão, os filhos de Abraão, os filhos de Jacó, José, a escravidão, e aí você entende por que Deus libertou Israel. Então vejam, o evento fundante da Bíblia é a libertação. Qual é a mensagem principal do Novo Testamento? Que assim como Deus, no dia da libertação de Israel, passou por cima da casa dos judeus que tinham o sinal do sangue. Lembram? A casa dos judeus tinha no portal lambuzado de sangue. E quando o anjo da morte veio matar os primogênitos, aquele sangue fez com que o anjo passasse por cima. E a palavra Páscoa significa passar por cima. Aquele sangue, no Novo Testamento, nos lembra que Jesus é o Cordeiro de Deus, cujo sangue faz com que a morte passe por cima, e nós sejamos agora homens e mulheres libertos e libertas para servir a Deus com toda a graça, toda a liberdade, toda a felicidade. Deus agora é conhecido por nós como Deus libertador. Mas se o Êxodo nos mostra um Deus vivo, que liberta o povo, que se comove com o clamor do povo, tem uma outra coisa que fala para nós do Deus vivo. É que Deus é o Deus nômade. É o Deus peregrino. O Deus vivo da Bíblia é o Deus que não tem um templo. O templo de Deus, na história de Israel, é um tabernáculo, é uma tenda, é um barracão. É um barracão móvel.
E eu acho isso muito lindo. O barracão móvel, que é o tabernáculo, quer dizer para nós que Deus não tem morada fixa. E eu vou usar aqui uma analogia e vou usar uma metáfora. É assim, a metáfora é assim: Deus está disposto a andar conosco no lombo de um camelo, aonde a gente for. Porque a história do Deus nômade do Antigo Testamento é assim. Quando o povo fazia acampamento, montava o barracão e adorava a Deus. Quando o povo dizia, ou o próprio Deus dizia, é hora de partir, juntavam as tralhas, colocavam no lombo dos camelos, dos burros, dos jumentos e dos animais e segue viagem. E Deus vai com eles na viagem. Deus peregrina com eles na estrada. Deus vai com eles no deserto. Isso é lindo. Aí você pode contra-argumentar comigo e dizer, não, mas e Salomão não construiu um templo para Deus? Lembre-se, leia a história da Bíblia, que quando Davi e o próprio Salomão quiseram construir o templo para Deus, Deus relutantemente aceitou, ele não queria. Porque Deus não quer ter um lugar fixo de moradia. E aí nós vamos para o Novo Testamento, e Pedro, pregando no Novo Testamento, diz assim, olha, saibam vocês que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque é o Deus que vai com você e vai comigo, que segue conosco na estrada, muitas vezes esburacada da vida. E eu sei que tem gente aqui cuja história de vida foi esburacada. Eu sei muita gente aqui que já passou por muitas, poucas e ruins da vida. Mas deixa eu lhes dizer, nas poucas boas e ruins da vida que você já passou, Deus estava caminhando e viajando com você, porque Ele é o Deus peregrino, é o Deus sem casa própria, é o Deus sem raízes, é o Deus que vai com a gente no deserto, que sobe a montanha, desce o vale, é o Deus que vai com a gente para a sala de cirurgia, é o Deus que está com a gente na porta de um IML, Deus é o Deus que está com a gente na hora da festa do casamento, na festa dos 15 anos da filha, é o Deus que está com a gente em todas as circunstâncias da vida. Quem é o Deus vivo? O Deus vivo é o Deus dos afetos. Porque na história de Israel, o que os judeus descobriram, nesse convívio com o Deus nômade, no Deus que peregrina pelo deserto com eles, descobriu que Deus sente, fica indignado, chora, convida, interpela. Eu gosto dessa palavra, interpelar. Interpelar é um convite assim, dizer, venha, vamos, queira. Eu não estou ordenando, eu estou convocando. É o Deus que se compadece, é o Deus que é constante no seu amor. Israel pisava na bola, fazia besteira. Israel blasfemava de Deus. Israel endurecia o coração contra Deus. E Deus dizendo assim, eu não vou desistir de você. Eu vou continuar amando. E aí a Bíblia elabora algumas imagens para a gente entender esse conceito de um Deus como um pai, de Deus como um amigo ferido, de Deus como um marido, Deus como um marido traído. Oséias, o livro do profeta Oséias, é um libelo, é uma peça de literatura lindíssima, em que Deus se
se familiariza, se identifica com Oséias, em que a mulher de Oséias o traiu, o abandonou. E Deus chama o profeta e diz assim: Oséias, eu sei da sua dor, mas deixa eu lhe dizer, Israel faz a mesma coisa comigo. O Deus que se indigna com a injustiça, que se contorce de dor quando vê a viúva abandonada, o órfão desprezado. Esse é o Deus vivo da Bíblia. É o Deus que nós adoramos, que nós servimos. É um Deus que nos entende. Salmo 103. Assim como o Ocidente se afasta do Oriente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o céu é alto acima da terra, assim é alta e grande a misericórdia de Deus. Porque assim como, olha que linguagem linda, assim como um pai se compadece com seus filhos, assim Deus se compadece de nós. Salmo 103. Porque Ele se lembra da nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Lindo demais. Esse é o Deus vivo que nós amamos e servimos, companheiro das nossas jornadas, amigo, fiel e verdadeiro, pai amoroso, mãe. Uma mãe, Deus muitas vezes se identifica com o lado materno da nossa humanidade, dizendo muitas vezes que mesmo que uma mulher se esqueça dos filhos que ela amamenta, eu jamais me esquecerei de ti, ó Israel. É o Deus da graça. Por que Ele é o Deus da graça? Porque Ele não é mais o Deus paroquial. Deus não é mais o Deus paroquial. Sim, aquele Deus lá, conhecido pelos judeus, era o Deus da clã, era o Deus do território, era o Deus que abençoava, era o Deus que visitava os seus, aquela determinada tribo, aquele determinado povo, aquela determinada família. E de repente, vem Jesus falando do reino de Deus. E Paulo diz, e esse reino já não é mais de judeus e gentios, de escravos ou de servos, não é mais de macho e de fêmea, não é mais um reino determinado por desigualdade entre homens e mulheres de gênero. É um reino em que as paredes de separação foram derrubadas e que agora todos, universalmente, são chamados filhos e filhas de Deus. As portas foram escancaradas e no alto do trono de Deus tem um cordeiro dizendo, venham todos vocês, porque agora tem leite, tem mel, dados de graça a quem quiser. E a casa está aberta, porque na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria o contrário. Venham, porque há lugar para todos na mesa. É o Deus da graça. Há o Deus morto e ao Deus vivo. Mas tem a fé morta. Quem é que tem fé morta? Os que têm a fé morta na Bíblia são exemplificados pelos fariseus. Os fariseus têm uma fé morta. Não posso dizer que eles não tenham fé, mas a fé dos fariseus é conhecida na Bíblia como sendo morta. Jesus os chama de sepulcros caiados. É um túmulo caiado por fora, mas dentro o túmulo guarda cadáver, o defunto, está morto. A fé morta é a fé dogmática, doutrinária. É a fé de quem sabe citar versículos.
Sabe citar versículo bem citadinho. Conhece a sistematização da doutrina. Sabe dizer quem Jesus é. Lembram vocês que Jesus entrou numa cidade chamada Gadara e um homem estava possesso de demônios e os demônios de dentro do homem disseram: nós sabemos quem tu és. Sabe dizer quem Jesus é. Sabe falar todo o jargão religioso. Sabe cobrar legitimidade ortodoxa das Escrituras, mas está morto. É uma fé livresca do intelectualismo religioso, morta. Que fé é a fé morta? É a fé dogmática, doutrinária, que sabe versículos, sabe doutrina, sabe catecismo. É uma fé operacional. É uma fé operacional. Jesus diz no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, que muitos naquele dia vão chegar diante de Jesus e vão dizer assim: Senhor, em teu nome realizamos milagre. Em teu nome expulsamos demônio. É uma fé operacional, ela funciona. Ela faz a coisa andar. Mas a resposta de Jesus para aquele que diz: em teu nome expulsamos demônio, em teu nome realizamos milagres, em teu nome fizemos maravilha, a resposta de Jesus vai ser: eu nunca conheci vocês. Era uma fé operacional, empresarial, uma fé eficaz, uma fé que funciona, mas não tem necessariamente nenhuma relação com o Deus vivo. Tem e pode ter uma relação com a magia. Tem e pode ter uma relação com a feitiçaria. E eu vou dizer para vocês com todas as letras, muitas igrejas evangélicas hoje são mais contaminadas pela feitiçaria do que nós queremos acreditar. Por exemplo, frases do tipo: vamos pôr Deus em ação. Isso é feitiçaria pura. Quem tem o poder de colocar Deus em ação? O feiticeiro. Porque o Deus que ele coloca em ação é o ídolo. O Deus que ele coloca em ação é o Deus que ele tem o poder sobre. É o Deus com o qual ele pode manipular. Esse Deus que ele pode manipular e que ele tem poder sobre, a Bíblia chama de ídolo. Então, existe fé operacional? Existe. Ela funciona? Funciona, mas não tem absolutamente nada a ver com o Deus vivo. O que é a fé viva? A fé morta é a fé doutrinária e uma fé simplesmente operacional. Mas o que é a fé viva? A fé viva é a fé que caminha. O que eu quero dizer com a fé que caminha? É a fé que Pedro mostrou. Pedro, o grande apóstolo, que a Igreja Católica considera o primeiro grande papa, que foi, na verdade, a grande coluna da igreja, forte firmamento, depois de Jesus, o próprio Paulo admite, foi Pedro. Esse Pedro, no dia em que o irmão dele fala para ele de Jesus, a Bíblia diz que ele seguiu. Diz: vem, segue, vamos conhecer Jesus. Ele largou tudo e seguiu Jesus. A fé que segue é a fé que caminha junto. É muito interessante que Jesus poucas vezes pediu às pessoas que entregassem o que tinham. A maioria das vezes Jesus convidou as pessoas para segui-lo. Vem e segue-me. Quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, negue a si mesmo,
siga-me. Mateus, vem e segue-me. Vamos andar junto. Qual é a fé viva? A fé viva é a fé que segue. A fé que Pedro mostrou. Porque é a fé em que eu estou disposto não apenas a confessar, a me batizar, a assinar um documento, a ter um diploma de que eu sou daquela igreja, mas é a fé que envolve a minha vida, o meu seguir, o meu caminhar, o meu agir, o meu viver. É a fé que envolve a minha história de querer andar com Deus, o Deus peregrino. Eu quero andar com Deus. Eu quero que Deus seja meu companheiro na estrada da vida. Eu vou orientar as estradas da minha vida a partir de Jesus. Eu vou orientar as decisões que vou tomar na estrada da vida a partir de Jesus. Eu vou orientar a minha história de vida a partir de Jesus. Essa é a fé viva. Vem, segue-me, vamos andar juntos. Vamos construir a nossa vida e a nossa história a partir de novos fundamentos, novas ideias, novos pensamentos. Vamos andar juntos, essa é a fé viva. Se você está disposto a andar junto com Deus, significa o quê? Andar junto significa que Ele vai orientar a minha alegria, Ele vai orientar as minhas decisões, Ele vai orientar o meu prazer, Ele vai orientar o jeito que eu gasto o meu dinheiro, Ele vai orientar a maneira como eu lido com a minha mulher, Ele vai orientar a maneira como eu faço negócios, Ele vai orientar. É assim, a partir desses valores, eu vou orientar a minha estrada de vida. Segundo, a fé viva, por incrível que pareça, primeiro é a fé que segue. Segundo, é a fé que duvida. É a fé cética. A fé viva é a fé cética, que duvida. É a fé de Tomé. A gente pega no pé do Tomé um monte, né? Tomé é o do que duvidou, Tomé é o duvidador, Tomé é o cara que... Deixa eu falar. Jesus nunca repreendeu Tomé, dizendo, que vergonha. Não. Jesus mostrou-se a Tomé. Tomé disse, se eu não tocar nas chagas, eu não crerei. Jesus disse, vem cá, toca. Jesus fez apenas um corretivo. Tomé, por que você viu e creu? Isso é bom. Maior ainda é quem não vê e crê. Então, deixa eu falar, porque Pedro também toca nesse assunto quando ele diz assim, provem os espíritos. Não aceitem tudo. Seja cético. Prove o espírito. Aconteceu um milagre, não sei onde. Eu preciso, não é assim. Fulano de tal falou isso assim, não sei não, eu preciso ver. Pastor fulano de tal disse que viu anjo no céu. Está vendo muito, hein, pastor? Profetiza fulano de tal disse que teve uma revelação. Não sei não, eu preciso provar esse espírito. Porque a fé viva é a fé do homem e da mulher que não embarca, como Paulo diz, em todo vento de doutrina. Que não embarca em todo modismo. Que não sai correndo atrás de todo movimento. Antes ele prova se aquilo é de Deus ou não é. Então não acredite em tudo que se divulga. Não aceite tudo que se fala. Confira. Como fizeram os bereanos, quando terminaram de ouvir Paulo, disse, calma. Paulo terminou de pregar, eles disseram, calma. Nós vamos conferir se esse negócio vale ou não vale. Se isso é coerente ou não é. Se isso faz sentido com a vida ou não faz. Se isso tem mesmo relação com o nosso viver ou não é, ou você está falando de abobrinha.
Terceiro, qual é a fé viva? É a fé da relação. Que para mim, a fé da relação, uma fé relacional, é a fé que para mim está encarnada da melhor maneira possível em Maria Madalena. Você sabe por que Maria Madalena creu na ressurreição? Ela viu o anjo. Maria Madalena viu a pedra removida. Maria Madalena viu Jesus. E julgou que Jesus fosse um jardineiro. Mas Maria Madalena só creu na hora em que Jesus disse, Maria. Na hora em que Jesus pronunciou o seu nome. Na hora em que Jesus falou com ela. Nesse instante, Maria Madalena creu. Porque a fé viva tem algo relacional. João diz isso no capítulo 17, versículo de número 3. E a vida eterna é essa: que vocês conheçam a Deus e a Jesus Cristo. E o verbo conhecer aqui é o mesmo verbo que em Gênesis diz assim, e Adão conheceu Eva. Entendem? Não preciso explicar não. E Adão conheceu Eva. E o Ricardo Gondim conheceu a Silvia Jerusa. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. É uma relação de intimidade tão próxima, que eu posso dizer, eu sou do meu Senhor, e o meu Senhor é meu. E como você sabe disso? Eu não tenho como lhe explicar. Eu acho que um dia Ele me chamou pelo nome. Eu acho que um dia Ele me chamou pelo nome. Fé relacional. Eu sei que sou do meu Senhor, e o meu Senhor é meu. E por último, a fé é dom, e é um dom sobrenatural. Paulo diz isso. Fé é um dom de Deus. Salvação não vem de obras para que ninguém se glorie. Vem pela fé, que é um dom de Deus. Fé é um dom de Deus. Que para mim, esse dom de Deus está muito explícito nos discípulos a caminho de Emaús. Eles estão a caminho de Emaús. Jesus conversa com eles o dia inteiro. Explica para eles as Escrituras. Eles sentem o coração arder, mas eles não percebem nada. Eles entram na sala. Jesus pega o pão. E antes de comerem, Ele dá graças. E no gesto de dar graças, teve o eureka. O eureka divino. Eu vi, é o Senhor. Eu vi, é um dom de Deus. E eu quero dizer para vocês que é um dom de Deus que não é exclusivo dos predestinados, não é exclusivo dos judeus, não é exclusivo dos católicos apostólicos romanos, não é exclusivo dos pentecostais, não é exclusivo de rico e nem de pobre, nem de negro e nem de gente de cor branca, é de todos, porque esse dom Deus quer derramar sobre toda a carne. Pedro diz isso no dia dos apóstolos, no dia de Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, quando ele diz: está se cumprindo sobre nós a profecia de Joel, que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Agora, deixa eu dizer para você que se sente o pecador dos pecadores, Deus quer lhe dar o dom de crer, Deus quer lhe dar o dom da fé, para que você veja, para que você perceba, e que você possa dizer, como disse Maria Madalena: eu sei que eu sou do meu Senhor, e que o meu Senhor é meu. Fique em pé, eu quero orar por você. E quero terminar essa reunião